Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa série Home Studio. Nessa série eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o meu home studio. Eu me mudei recentemente, até por isso tive que reorganizar as coisas por aqui e queria dividir com vocês um pouquinho como ficou o espaço. Nessa série, cada episódio vai ter um assunto específico: acústica, microfones, violões, guitarras. Aliás, se você tem alguma sugestão, coloca aqui embaixo nos comentários. Nesse primeiro episódio, eu vou passar uma visão geral. Vamos lá, meu nome é Ricardo Gomes, você está assistindo a RGX Education. Bem-vindos ao home studio da RGX Productions. Logo na entrada, aqui no meio do estúdio, está a minha mesa de trabalho. Aqui à esquerda a gente tem uma área para fazer um social, um sofá, umas cadeiras. Eu estava gravando esse violão, então ele está aqui. Eu uso bastante esse espaço para gravar também. Aí temos uma decoração com a língua dos Stones. Algumas lembranças de Londres, as bandas que eu toquei. Um diagrama de frequências. Alguns objetos antigos que vocês vão ver aqui no estúdio. Algumas edições da Áudio, Música e Tecnologia, onde eu tinha uma coluna. Aqui alguns dos diplomas, o certificado da Apple, diploma do mestrado, outro diploma lá de Londres, da LCCM. Aqui eu tenho um armário, que foi o armário do meu avô, que foi dentista, um armário super antigo, que eu tenho o maior carinho. Mais objetos antigos. Aqui esse tape recorder, um abraço para a família Fuscaldo, que me deu de presente. Esses outros objetos fizeram parte da minha infância. Um quadro branco, que eu vou usar nas aulas daqui a pouco. Vocês vão ver vídeos meus utilizando esse quadro branco. E um cantinho da guitarra, com os amplificadores, as guitarras, pedais. Então vocês podem notar que eu optei por fazer uma decoração bastante aconchegante, né? Muitas vezes o estúdio é bem neutro, cores discretas, um ambiente mais próximo de um escritório. E eu acho pouco inspirador. Eu gosto de estar num espaço com madeira, onde eu me sinto bem. Onde tem objetos que têm um significado para mim, enfim. Mas eu acredito que todo mundo que está nesse vídeo quer saber desses equipamentos aqui, né? Eu trouxe eles praticamente todos de Londres, com exceção dos monitores da Yamaha. Eu morei lá por 9 anos. Foi lá que eu comprei esses equipamentos. Depois esses equipamentos foram para o Rio. Eu fiquei alguns anos no Rio e agora estou aqui em Curitiba. Então vocês vão notar que tem poucos equipamentos aqui. Na verdade, não tem nenhum equipamento muito recente, né? Todos eles foram comprados já há alguns anos. Então vamos lá. Bom, primeiro dizer o seguinte, que a posição da mesa aqui no centro da sala foi baseada numa decisão acústica. E no episódio 2 da nossa série de Home Studio, a gente vai falar sobre acústica e eu vou explicar exatamente por que a mesa está no meio e o que a gente fez aqui de acústica. Mas, por enquanto, dizer que uma outra vantagem de você ter a mesa aqui no meio é que eu tenho vista para a cidade. O que é muito mais agradável do que trabalhar olhando para a parede, né? Então, vamos lá para os equipamentos. Um MacBook Pro e uma interface da Apogee chamada Ensemble. Eu adoro os equipamentos da Apogee. Ele tem uma qualidade muito boa. A única desvantagem desse é que ele é Firewire, né? E para conectar no meu MacBook Pro eu tive que usar um adaptador para Thunderbolt. Mas tem funcionado bem. De equipamentos analógicos eu tenho esse Master Bus aqui, similar ao da SSL, né? Mas foi construído por um amigo meu lá em Londres. Adoro o som dele, meio transparente.
mas muito agradável. E tenho também analógico, eu tenho esse Avalon M5, que é um pré-amplificador. Controladores MIDI, tenho esse DMI Audio com tecla de peso de piano e esse DMI Audio pequenininho com uma tecla com peso leve. Dependendo do que você for gravar, um vai funcionar melhor que o outro. Tem essa bateria eletrônica da Akai, esse fader da Presonus, que eu acho que é muito importante você ter um fader de qualidade para gravar suas automações, né, que te dê precisão. E o meu iPhone fica aqui nesse apoio, geralmente rolando o Logic Remote, né, ou alguma outra coisa que eu esteja acompanhando. Essa aqui é a minha tela principal da Acer. E quando eu estou gravando música para cinema, eu uso aquela tela secundária com o filme rolando ali. Então eu acabo trabalhando com as duas telas. De monitores, o meu principal é esse Adam A7X, que eu amo de paixão. E tenho esse aqui para checar mixagem em outro monitor, esse da Yamaha, que também são bem comuns em estúdio, né, esses monitores da Yamaha. Esse móvel aqui, ele existe para elevar os monitores, para o Twitter ficar na altura dos meus ouvidos, que é o correto, né? Como ele acabou ficando um pouquinho mais alto, eu inclinei os monitores. Vocês podem ver que o apoio de espuma está um pouquinho inclinado para que os tweeters fiquem na direção dos meus ouvidos. Uma outra decisão ergonômica foi comprar esse móvel aqui, porque assim eu coloco a tela sobre ele e se eu estiver trabalhando de coluna reta, que é o correto, a linha dos meus olhos vai estar atingindo a parte de cima da tela, que também é o correto. Eu me baseei numa reportagem da Music Tech, que eu vou colocar o link aqui na descrição, e várias das decisões ergonômicas que eu tomei aqui foram baseadas nessa matéria. Então, essa tela ficou na altura perfeita para mim. Claro, isso depende da sua altura, né? Dependendo da sua altura, você tem que fazer essa medição. E também me ajudou em outro aspecto. Eu consegui colocar esses equipamentos ao alcance da minha mão na posição de mixagem, porque antes eles estavam ali embaixo. Era muito chato ter que ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Então aqui eles estão na minha posição perto da minha posição de mixagem, muito mais ao meu alcance. Vocês já devem ter notado que eu abri um espaço entre a mesa e o teclado do computador, né? Que é a minha posição de trabalho, vamos dizer assim, para que eu possa formar um triângulo equilátero certinho entre os monitores da Adam e a minha posição de mixagem. Então eu tenho 1,43 metros de distância entre os monitores e na minha posição de mixagem eu tenho 1,43 metros da distância de cada um dos monitores também. Então forma um triângulo equilátero certinho. Podem notar uma coisa aqui a respeito do monitor, que o certo seria ele estar aberto com um ângulo de 60 graus em relação ao móvel, né? Para formar um triângulo equilátero. Mas ele está um pouquinho mais aberto que 60 graus. Eu tomei essa decisão porque a ideia de você formar um triângulo equilátero é um bom ponto de partida, mas no final das contas é bom você testar, abrir um pouquinho os monitores, mudar a sua posição de mixagem um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, que você pode encontrar o seu ponto ideal um pouquinho fora do triângulo equilátero e os monitores também numa posição um pouquinho fora de 60 graus. Isso vai depender da geometria da sua sala, do trabalho de acústica que foi feito, das características dos monitores. Então é sempre bom dar uma experimentada. E para mim, essa posição aqui ficou perfeita. Então é isso, pessoal. Eu queria realmente dar uma visão geral sobre o estúdio aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, coloque aqui embaixo nos comentários. Obrigado pela visita. Foi um prazer receber vocês aqui no meu home studio. E no próximo episódio, a gente vai falar de acústica. Beleza? Vamos avançando juntos. Um grande abraço.